Boa tarde. Ah, hoje vamos falar de ego. Um assunto bem complexo. Olá, Peraí. Oi, tudo Steph. bem? Minha câmera Olá. tá. Pronto. Agora Agora sim. estava câmera de trás. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Se apresenta, fala um pouquinho quem você é, o que você faz pra galera. Muito bem. Já começando oficialmente, né, Stephanie? Sim, oficialmente. Ok. Então, boa tarde quem já está aqui conosco. Meu nome é Tiago Vaz. Sou professor de yoga, mestre reiki, astrólogo védico, mas um astrólogo védico, né, parado por enquanto, né, nos atendimentos. Professor de meditação, eu tenho um espaço de yoga aqui na cidade de Formosa, no estado de Goiás, né, próximo de Brasília, praticamente em torno de Brasília, né, na cidade de entorno. Eu pratico meditação desde os meus 12 anos de idade, né, quando eu comecei também a prática de yoga, e depois dos meus 20, 24, 25 anos, foi quando eu entrei, né, no caminho de ser professor de yoga mesmo, né? Então, dentre muitas coisas, muitos trabalhos que eu faço, como de reiki, né, atendimento à astrologia, que agora está um pouco parado, o meu foco principal é o yoga, né? O caminho do yoga como um estilo de vida e como aquilo que, como o caminho que eu transmito, que eu ensino, né? Asanas, posturas, respirações, estilo de vida também, bem-estar. E é o caminho do yoga onde foi traçada a maior parte da minha experiência na espiritualidade, né? Que está servindo de base aqui hoje para o nosso bate-papo sobre esse tema bem interessante que é das sombras, né? Subconsciente, criança interior e como isso reflete nossa espiritualidade. Né? E como que isso veio pra você assim, essa que você comentou, a gente conversou bastante antes da live, né? E como que chegou para você isso dessa parte do ego, de você conseguir compreender assim, o ponto inicial que você refletiu sobre isso, sabe? Que existia um ego, existia um lado sombra, existia algo assim que nos dominava, né? Porque o ego, ele faz parte de quem nós somos. Sim. E ele é um domínio muito grande. Então, basicamente, não tem como se livrar do ego. Então, você tem que escolher, né? Ou para que lado que você olha. Então, como que isso chegou assim para você? Bom, o caminho do yoga, quando eu falo yoga, o aspecto filosófico, toda a estrutura de conhecimento, a ciência que tem por trás, né, das práticas que nós vemos, né, mais difundido no Ocidente, posturas, né, alongamento, até mesmo meditação, existe um entendimento da mente, existe toda uma ciência de psicologia para o entendimento da mente, a nossa relação com a própria mente, a relação com o mundo, com as pessoas, com o universo e com o divino, né? E dentro desse sistema de conhecimento, um ponto fundamental, o item fundamental de entendimento é justamente a estrutura do ego. O entendimento da estrutura da mente não tem como nós não olharmos para o ego, né? Uma vez que está dentro dessa estrutura. Mas, em termos práticos, existe a diferença, né? De estudar, de ver uma teoria, sabe? De olhar ao longe, sabe? Do que se trata e colocar em prática de fato, sabe? A ideia mais a preocupação, digamos assim, a respeito do ego e a busca por ferramentas eficazes para lidar com o ego, ela veio em experiências pessoais de conflito, de desafios, de dores, de sofrimento, quando
o conhecimento teórico, digamos, não conhecimento, mas as informações, a teoria aprendida ali, o que eu havia praticado, não estava me munindo, não estava me dando capacidade para lidar com essas experiências. Né? Então, eu comecei a investigar, sabe? Poxa, peraí, mas tanto recurso, tanto tempo de meditação, tanto conhecimento, tanto estudo e tanto tempo praticando yoga, sabe? Tem alguma coisa errada, não estou vendo o fruto, não estou vendo o progresso. Porque um dos meus princípios de vida sempre foi de olhar o fruto daquilo que tu está cultivando. Então, o fruto está nos relacionamentos, na forma de se relacionar com as pessoas, na forma de se comunicar no dia a dia. E de lidar com os desafios, com certos problemas específicos. Foi quando, nas minhas investigações, me deparei com o conhecimento da criança interior sobre sombra, vindo da psicologia, sabe? Por mais que o sistema de conhecimento do yoga traga toda uma bagagem de conhecimento, eu não fui capaz de colocar ele em prática, de trazer ele aqui para o nosso tempo, lugar e circunstância. E foi que a linguagem da psicologia moderna me ajudou a ajustar esses conhecimentos sabe, trazendo a mentalidade ocidental moderna para trazer esses conhecimentos para a prática. E era uma novidade para mim ali o tema criança interior, sabe, sombras, toda aquela dinâmica do subconsciente que a gente traz lá da infância, de dentro do útero, ou até mesmo de outras vidas. Né? Então, e aí eu posso afirmar aqui, deixando a sua pergunta, com toda a certeza absoluta, que o que mais me ajudou a transformar, experimentar evolução e amadurecimento de verdade dentro do caminho espiritual foi o entendimento dessa ciência, criança interior, efeito sombra, porque foi quando a espiritualidade começou a fazer sentido, foi quando eu comecei a experimentar amadurecimento de verdade e, sabe, e trazer aquela força, os potenciais, lidando, porque a força e a coragem eu fui descobrindo no ato de lidar com esses conflitos internos, né, que na exploração profunda fui desvendando como algo vindo lá da infância, sabe, de dentro do útero. E, claro, é um processo que permanece até hoje. E aí, então, minha espiritualidade, minha busca, meu conhecimento começou a fazer mais sentido com o entendimento dessa sombra, não como algo a ser velado, sabe, que eu tenho que rejeitar e viver apenas a luz na espiritualidade, apenas meditando, apenas fazendo jejuns, apenas buscando transcendência. Não, na verdade, fazer a alma encarnar definitivamente, ancorar na Terra, trazendo o potencial do que nós somos de verdade, sabe? Nós somos constituídos dessa polaridade, né? Existe um lado luz e um lado sombras. E o que eu acho que está todo mundo acostumado, até eu mesma, eu falo por mim, é a gente repelir tudo aquilo que é trevas. Então a gente fala, as trevas não fazem parte de mim, mas na verdade fazem. A questão é você ter o controle disso, né? Eu passei por um processo pessoal, assim, com a consagração do ayahuasca, que eu tentava vomitar e aquilo não vinha, não saía. E daí eu, com discernimento, sempre com a calma, perguntando, mas o que isso quer trazer? Por que será que eu não estou botando para fora? Daí começou a vir imagens e cenas, assim, de coisas que eu já tinha feito e que eu me julgava, coisas erradas, sabe? Sei lá, pegar todo mundo na balada, encher a cara. Aí eu comecei, perdão, Jesus, desculpa e tal, me perdoa. E aí veio o discernimento de que era exatamente o processo que eu precisava passar, entender que existe o meu lado luz e o meu lado sombras, e eu não estava aceitando essa parte de mim. Então, todos nós precisamos entender que existe essa dualidade dentro de nós, e isso é a nossa composição, né? Até o Yin e Yang tem várias meditações referentes a equilíbrios, né? De polaridade, energia feminina, masculina, tudo que existe tem essa dualidade dentro de nós, né?
E daí eu precisei passar por todo esse processo intenso. Eu precisei até ver essa imagem de Jesus se transfigurando, né? Ele, Jesus, aí ele, monstro. E aí ele falava, eu domino isso dentro de mim. Então nós somos constituídos disso, né? E é mais ou menos assim, a gente precisa aceitar esse lado sombras ao invés de fugir, né? Buscar, sei lá, em outras formas, assim, até mesmo na espiritualidade, né? Depois você conta um pouquinho como que foi a sua experiência também na casa lá com as pessoas que fugiam, né, das responsabilidades, desse lado sombras, porque na verdade a gente precisa encarar, precisa aceitar, faz parte de quem nós somos, né? Stephanie. E a espiritualidade, a busca, né? Não a espiritualidade em si, mas a busca pela espiritualidade, ela pode, sem um discernimento, sabe? A compreensão de alguns elementos, de alguns temas, como esse próprio, da sombra, do subconsciente, o lado sombra, né? Das nossas tendências, impulsos, instintos humanos, instintos até animalescos que nós carregamos. Então, a busca pela espiritualidade ela pode se tornar um pouco complexa, né? E cheia de armadilhas e ervas daninhas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, né? Então, por exemplo, nós temos... E não é um tema simples, né? A pessoa, de repente, você decide que você tem um insight de que tem algo maior, que a vida é além disso, além de buscar coisas materiais, além do que aquilo que você está vivendo, você tem uma inspiração a buscar algo mais. De repente, então, você entra numa busca da sua jornada espiritual. Então, com que base, referência e parâmetros que nós entramos, começamos essa jornada espiritual? Sabe? Não tem um manual, quer dizer, existem livros, existem métodos, existem técnicas, instituições, professores. Mas quando nós entramos, a tendência é de entrar com preconcepções, aquilo que a gente carrega, né, da religião em que a gente já participou, do que herdou da família, dos pais, do que leu em diversos livros. Então, o primeiro ponto seria entender, sabe, o que nós entendemos por espiritualidade, de verdade. Entende? Porque antigamente, né, antes das mídias, canais de YouTube, aqui no Insta, esse trabalho que nós estamos fazendo, para a pessoa buscar essas referências, ela tinha que encontrar um grupo na comunidade, é um grupo de yoga, um grupo de meditação, um grupo que está transmitindo algum conhecimento, e fazer parte daquele grupo, se vincular a ele, ou de uma instituição, templo, igreja, enfim, né? E muitas vezes, nós temos muitos casos na história, no mundo inteiro, no Brasil, está sempre estourando alguns escândalos, né, de seitas. Tem um grupo lá, famoso nos Estados Unidos, que gerou, inclusive, documentário, que foram quase 1.000 pessoas que tiraram a própria vida guiadas por um desses falsos gurus, sabe, malucos, lavagem cerebral. Então, eu digo que é delicada a busca porque existem muitas pessoas entrando nesses caminhos, nesses viés, sabe? Sem o entendimento de sombra, de crença interior, de carências internas. Elas, de repente, vão lá, mergulham em um grupo e, vamos lá, toda aquela estrutura de carência dentro da mente, buscando um suporte, buscando senso de pertencimento, buscando fazer parte de um grupo, que isso é humano, é uma necessidade humana. Necessidade de aprovação. Sim. Isso. Que o marketing mesmo sabe disso, as grandes empresas sabem disso e usam a favor, né? Então, e aí começa a fazer parte de um grupo e lá ela tem aceitação, ela tem uma validação e lá naquele professor, naquele guru, ela encontra ali, sabe, um afeto, uma atenção, um olhar, e de repente aquela criança lá dentro, que vem de uma história de carência, de abandono, de rejeição, de invalidação, ela se encanta com aquele ambiente, ela se encanta com aquele professor, e de repente ela está vinculada, porque ela está tendo um suporte, todo um suporte emocional, uma nutrição interna, e ela fala, é aqui que é o meu lugar. E aí, isso, não é que isso seja ruim, não é uma crítica, eu estou descrevendo a dinâmica, né, de como funciona em alguns casos. Né? Isso. Mas o que acontece é que, às vezes, dentro dessa estrutura emocional que ainda está sendo construída, essa identidade que está se formando ainda, né, cheia de lacunas e brechas, trazida de uma infância, sabe, complicada. A gente sabe que né, agora que estamos avançando em parentalidade consciente, tantos conhecimentos aí lançados nas redes, profissionais falando sobre
parentalidade, sobre, né, a mente dos bebês e tal. Então, todos nós carregamos muitas carências. Nossos pais não são perfeitos, são humanos, então temos muitas lacunas. E lá, então, desenvolvendo essa estrutura emocional que, sabe, está preenchendo lacunas, tem lá um professor transmitindo conhecimento e, de repente, nessa ótica emocional e essa conexão emocional com aquele que está transmitindo conhecimento, o meu discernimento, de repente, ele não pode não me permitir questionar ou pode me tornar cego, sabe, para criticar, para olhar criticamente, para julgar sobre a validade daquele conhecimento que está sendo passado, sabe? De repente, às vezes, aquela pessoa, conscientemente ou não, o professor, sabe, está transmitindo algo deturpado, está fazendo uma lavagem cerebral, existe gente de má fé Acontece fazendo muito isso. muito, sabe? E pronto, a pessoa que mais eu participo, já fiz parte desses grupos, então ela se vê vinculada, se vê conectada. Então chega um ponto que a bolha ilusória ela se torna tão grande, a pessoa não consegue mais nem ouvir uma crítica com relação àquilo. Isso acontece em todo lugar, em grupos de meditação, em yoga, templos, sabe, Até igreja. mesmo nessa linha nossa de terapeutas, tem muitos terapeutas que se perdem, sabe? Conduzem e nem sabem que se perdem, porque tem muito ego. E o ego, ele camufla, né, o sentido real das coisas. E daí tem muito isso que você falou, né, de uma condução errada, de uma programação errada, e a pessoa nem saber que está indo para esse lado, né? Então, geralmente, o ego cega bastante também nesse sentido, né? Exatamente. Aí você tem um professor, né, de repente que ele tem lá uma estrutura de carência, mas ele não percebe. Então ele camuflou dentro de um caminho espiritual que renegou as sombras, renegou as cicatrizes, renegou, sabe, as dores, os conflitos, para olhar a transcendência, né, toda aquela parte boa e positiva, né, do caminho da espiritualidade. Então, deixou de enxergar, por exemplo, o lado controlador. E aquele lado controlador, às vezes, ele vai ganhar expressão assumindo um grupo. É o grupo do yoga, tem aos montes, sabe? Grupos de meditação, enfim, todo grupo você pode ter lá. E aí, então, aí você tem as pessoas, as crianças ali, se nutrindo, preenchendo as lacunas com uma espécie de pai, um pai que elas não tiveram, ou mesmo a mãe. Então, e aí vão nutrindo aquele eu controlador daquela pessoa, enfim, e vira um laço. Esse laço, ele acaba se estabelecendo, essa cola se estabelecendo por sombra, por vaidade, por carência e por ego. Entende? Então, por isso que a busca da espiritualidade, eu falei no começo, é delicada, é um caminho delicado, porque hoje nós temos muitas fontes de informação, por exemplo, né, como aqui o que nós estamos fazendo agora, mas isso pode também criar confusão, né? E, poxa, por onde eu começo? Não tem um beabá. Hoje no que eu foco, um passo a passo, né? O que eu foco muito em compartilhar nas aulas com os alunos, nas turmas de yoga, é sobre um discernimento, sobre um amadurecimento para levar questionamentos para levar para a espiritualidade. Um deles que me ajuda muito é sobre olhar o fruto do que você está praticando. Certa vez, há muitos anos atrás, quando fazia parte de um grupo da Índia, do hinduísmo, os Hare Krishnas, era muito apegado às regras e disciplinas, e eu experimentava muitos conflitos em relacionamento. E todo dia fazendo rituais, fazendo uma série de coisas, seguindo ensinamentos, como estavam sendo ensinados. E aí eu fui parar para questionar, peraí, e os frutos? Não era para eu estar experimentando mais leveza nas minhas relações? Não era para eu estar me comunicando melhor? Não era para eu estar sendo menos julgador e menos controlador? Eu venho de uma posição de muito, né, desse perfil de controlador e julgador. Isso, na verdade, todo mundo tem um pouco do eu controlador, né? E, então, foi que eu comecei a questionar toda a estrutura em que eu estava
em que eu estava inserido, entende? E aí eu comecei a encontrar distorções, eu comecei a buscar outros sistemas de conhecimento e fazer comparação, aí buscar suporte que a psicologia fala e outras linhas. Aí eu saí daquela bolha, né, quebrar aquela bolha de uma espécie de fanatismo, ver só aquele lado, só aquela visão, para mim, porque eu me impedia de ver outros pontos de vista. Comecei a olhar outros pontos de vista, outras visões, e comecei a chocar, e comecei a comparar, e fui começando a entender tudo que estava acontecendo de errado. Até que eu me desvinculei. E me desvinculei da instituição, do grupo, e foi uma espécie, foi difícil, porque você se vincula emocionalmente, você tem senso de pertencimento ali, que não foi te dado, uma validação que não foi te dada na infância, e como foi difícil me desfazer daquele grupo. Eu não tenho ideia. Era como se estivesse partindo uma parte de mim, sabe? Fragmentando. Mas depois que eu consegui, com muito esforço, foi uma libertação, foi um amadurecimento. Então, nunca mais eu me permiti, sabe, cair em fanatismo, em grupos distorcidos. Não me permiti mais olhar só um ponto de vista e de olhar outros sistemas de conhecimento, estudar, e sempre com questionamento. Sabe? Qual está sendo o fruto desse conhecimento em minha vida, na prática? Aplicação na prática. Entende? E tem um outro exemplo que eu gostaria de dar, que eu presenciei vivendo. Eu vivi 12 meses no templo e tem uns padrões que eu captei e capto até hoje na espiritualidade. Inclusive, quem está começando no yoga, na meditação, tem uns tabus. Um deles é dinheiro. É verdade. Né? Então, vamos lá. O que costuma acontecer? O professor chega e ele fala aquela aula, a pessoa assiste uma aula do budismo, da filosofia do yoga, qualquer que seja de conhecimento, sobre desapego, sobre abnegação. E a pessoa vai lá, que está assistindo, o buscador, ele fala, caramba, é isso, tá vendo? Me conecto com esse conhecimento, com esse professor, sou uma pessoa desapegada. Toda essa turbulência que eu estou passando, essa dificuldade com dinheiro e tudo, é porque eu sou uma pessoa desapegada. É isso, eu sou uma pessoa desapegada, eu não ligo para dinheiro, eu não estou nem aí. Entende? E eu mesmo passei por isso, e muitos, né, buscadores que eu conheci no passado passaram por isso. E aí até um dia, quando eu descubro esses conhecimentos sobre sombras, sobre a infância, crenças limitantes, sabotadores, eu vou descobrir que eu não era uma pessoa abnegada e não era uma pessoa desapegada. Eu era uma pessoa com dificuldade de lidar com dinheiro, com dificuldade de lidar com o tema abundância e prosperidade. E aí, vou cavando fundo, vou cavando mais fundo, lá vou em experiências terapêuticas intrauterinas, de renascimento, descobri que, na verdade, eu carregava um senso de não pertencimento, ou até um desejo fundamental de não existir. Na bioenergética é o esquizoide, né? E quando é uma tendência de traumas dentro do útero de carregar esse sentimento, sabe? Quando tem rejeições dentro do útero, de não querer existir. E às vezes o problema é que nós podemos carregar um padrão como esse lá para a vida adulta e naturalmente não vamos, inconscientemente não vamos, sabe, ter condições, capacidade de lidar com as coisas terrenas, porque na verdade ainda não conseguimos materializar, não conseguimos ancorar, não, digamos, entramos nesse corpo ainda, não aterramos e assim não chegamos ao mundo, não, sabe, não firmamos a conexão com a Terra, com as experiências, para então lidar com elas apropriadamente, sabe? Interessante. Então eu fui entender que o problema não era, a questão não era desapego, não era abnegação, e não era o dinheiro, porque isso é tão perigoso, Stephanie, eu uso a palavra perigoso porque é perigoso, porque olha só, porque se você entra, vai lá, você assiste uma aula, lê um livro sobre desapego, abnegação, como no meu caso, todo dia no tempo, durante 12 meses era sobre
sabe? A gente falava sobre isso, aprendia sobre isso, se afastar das coisas do mundo e tal, como se o mundo fosse um lugar, né, proibido, A uma coisa parte, ruim. né? Exatamente. Diferente. Isso, Uhum. exatamente. Então, vai lá, a pessoa lê um livro e vai juntando coisas, e ela vai alimentando aquelas ideias de que realmente o problema é o mundo, o problema é a estrutura. É claro, não significa não questionar estruturas sociais, estrutura econômica, essas coisas, né? Uhum. Mas o problema é que quando eu, por exemplo, vi colegas passarem dificuldade na vida, eu cheguei a passar momentos difíceis financeiramente, muitos que chegaram assim a realmente precisar de ajuda, que viveram no templo na época, né? Por conta de ideias como essa, sabe? De rejeitar o mundo, rejeitar a matéria, rejeitar, sabe, os instrumentos, os recursos, por conta de um senso de não merecimento, um senso de, sei lá, de não existir, de não pertencimento, porque isso faz com que nós carregamos vazios, essas lacunas que eu falei lá atrás, esses vazios são buracos a serem preenchidos com aquilo que nós esperamos e desejamos, que eram nossas necessidades primordiais Uhum. na infância. Afeto, atenção, acolhimento, amor, validação. Sabe? Não é mais rejeição, mas, sabe, claro, não significa não praticar o desapego, é diferente. Desapego é diferente de rejeitar o mundo, sabe? É que é difícil Então, mesmo, nessa parada de espiritualidade, a gente tem que ser humilde, né? E aí tem muitas crenças, além de uma crença da população em si, que é aquela de não, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal e não sei o quê. E daí tem essa parte de ser é, humilde na espiritualidade, e aí você fala, tá, então a questão toda é largar o dinheiro, deixar ele pra lá e seguir a espiritualidade. E uhum, os aviários azuis falam bastante isso, que a verdadeira abundância e toda a prosperidade, ela começa dentro do seu próprio fluxo natural. Então você, quando é uma pessoa próspera, você é próspera em todos os seus setores, inclusive financeiro. Porque infelizmente ainda é uma moeda de troca que funciona aqui no mundo, isso tá para mudar, mas enfim, tudo ao seu redor prospera, porque você é próspero. Então não tem como falar, eu sou próspero, mas só no amor, eu sou próspero só no espiritual. Se você é uma pessoa próspera, você transborda essa prosperidade. E eu acho que falta um pouco de compreensão para as pessoas entenderem mesmo sobre isso, né? De que o dinheiro não é sujo. É algo que uhum, você atrai para você, né? Você consegue ser próspero e transbordar de dentro para fora. Não precisa ter esse voto de castidade, né? Esse voto de uhum. humildade e que você vai ser pobre a vida inteira. Porque nós temos isso prometido por Deus, que tudo é nosso, já é nosso, é só querer. Então, às vezes, as nossas crenças nos limitam de alcançar os nossos sonhos, né? Os nossos maiores objetivos. É bem por aí nessa linha. É isso mesmo. Você usou a palavra crenças, né? E eu acho que um ponto fundamental da espiritualidade é ter a coragem de olhar para esses sistemas Uhum. internos, de crenças, de sabotadores, limitações, e voltar para uma auto-investigação, para entender o que você entende, qual a sua visão sobre o dinheiro, qual a sua visão sobre prosperidade, qual a sua visão sobre espiritualidade. Vez ou outra eu gosto de fazer exercício de escrever a minha visão sobre um tema específico. E às vezes eu me surpreendo por perceber a dificuldade que é elaborar sobre um tema. Eu falo, caramba, parece que é intuitivo, parece simples. Às vezes a gente usa aquilo no dia a dia, na linguagem, mas quando você vai elaborar, ou você tem, no caso, no meu caso, eu tenho uma dificuldade, ou, na verdade, eu vou ver que a minha visão ela vem de uma influência, a influência de família, a influência da sociedade, que ela está Uhum. distorcida. Compreender a própria visão, sabe? E um dos degraus importantes da meditação, quando a gente domina foco da mente, é justamente entender a forma como você pensa sobre o mundo, qual a sua visão de relacionamento, porque aí você começa a entender a criança, como a criança está vendo o mundo.
que na verdade você vai entender se está vendo o mundo a partir da ótica da criança traumatizada, cheia de presa nas limitações, ou a ótica espiritual de verdade, entende? Uhum. A ótica de um ensinamento, sabe, profundo e universal. Então, como o dinheiro, sabe? Qual é a sua visão sobre o dinheiro? Essa visão é da igreja, da sua religião, do professor que falou, de um Se economista, questionar, né? isso, da família. Então, por isso, esse é um outro ponto. Além de olhar o fruto do conhecimento, é você olhar, numa auto-investigação, a sua visão sobre as coisas. Até na espiritualidade. Você decide, de repente, buscar a espiritualidade. Começou, então, um movimento diferente na vida. Ok. O que eu entendo por espiritualidade? O que é a espiritualidade? É participar de um grupo? Sabe, é praticar meditação todo dia acender um incenso, fazer ritual, abraçar a árvore, cuidar das plantas. Tudo isso. Tudo isso faz parte, mas não é só isso, entende? Então Exatamente. nós temos, no yoga tem o caso dos yogis místicos, né? Os casos clássicos de se isolavam nas cavernas para praticar meditação, as técnicas místicas do yoga, né? E essas práticas ganharam muito peso e influência sobre o yoga e sobre muitos praticantes, associando a espiritualidade a um isolamento, entende? A estar à parte do mundo. Né? Se você pega um yoga místico daquele, traz para a sociedade moderna, tem que trabalhar, cuidar da família, contas e tudo isso, ele não sobrevive. Ele não sobreviveria. Mas esse era um caminho diferente, um caminho especial que ele tomou, sabe? Cada um tem Então, um trilho natural, né? Não dá exatamente. para se basear. O que a gente faz hoje, que eu acho que é o que traz todo mundo para a espiritualidade também, é que todos nós somos seres espirituais. Ponto. De alguma forma ou outra, aquilo vai vir para você em algum momento da vida. E a gente vai querer entender melhor sobre o que é espiritualidade, né? Então a gente vai começar a estudar e tal, mas eu acho que eu daria uma dica assim de não se apega a tudo que falam, a tudo que te direcionam. Eu sou muito assim da política de, tá, o que você está sentindo? Essa pessoa ressoa com você? É tudo que ele fala que realmente condiz? Porque você precisa ter as próprias convicções. Nem tudo é 100% verdade, está tudo muito fragmentado ainda, então a gente está numa construção para realmente ter essa consciência mais elevada, né? Essa consciência crística, que é o que a gente conduz aqui, mas é você vivenciar essa própria sabedoria interna, porque nós somos seres milenares, a gente já viveu muitas vidas, muitas ocasiões, muitas existências, e a gente traz esse conhecimento dentro de nós. Nós que não sabemos acessar direito, né? Então, por exemplo, eu já fiz bastante yoga também, meditação, fui por esse caminho, estudei hinduísmo, falei, não, então, tipo, eu estudei tudo isso e fui tirando as minhas próprias conclusões, vivenciando o que eu vivo. E é mais ou menos assim que a gente direciona, né? Cuidado com essas distrações, com essas verdades 100%, porque não existe isso. Então, fica atento e tire as próprias conclusões das suas experiências. A intuição é um bom aliado, assim. O que seu coração sente em relação a isso? Exatamente, né? E tem aquelas pessoas que não têm, né, a intuição afiada, não têm a segurança de sentir, de seguir o feeling. Todo dia pedir para ser guiado dentro do conhecimento e na sabedoria para o que for melhor, sabe? Porque realmente é algo complexo. E criar uma disposição, entende? Para lidar com os desafios internos, com os conflitos. Porque as sombras que a gente fala, né, que a psicologia chama, tem um livro, né, Efeito Sombra, ela traz lá, não existe só sombra negativa, existem sombras positivas. Então, quer ver, a pessoa que faz um elogio, e tem gente que tem lá, tem um potencial guardado, ela não vê, sabe? Isso está camuflado. Às vezes o mundo vê, as pessoas veem, mas ela não imagina, são seus olhos. Ela não consegue se abrir para aquilo. Ou às vezes ela, sabe, admira muito a pessoa, admira pelos feitos um outro, né, pelo que ela faz. Aquela admiração, ela aponta para um potencial interno, a nível de sombra.
Assim como a crítica também aponta para uma sombra interna, um aspecto de si que foi A rejeitado. lei do espelho, né? Desespero, exatamente. E aí aí entramos na outra dica que eu gosto de deixar, que são dicas, não é nada absoluto, você tem que seguir rigidamente, são dicas que eu dou que para mim funcionam no meu dia a dia. É uma terapia gratuita, de você olhar para você entender as suas sombras, né? Começar a explorar as suas sombras. É de olhar para o outro, para a experiência, para o mundo em si, e entender, explorar aquilo que te incomoda, que mexe tanto com você, sabe? É Ah, verdade. aquela pessoa me irrita, aquela pessoa, só de ela chegar perto de mim já me dá uma coisa. É porque aí a gente entra em um outro ponto da espiritualidade que é tão delicado, por isso que eu usei a palavra perigoso. Por quê? Porque você vai lá, entra na espiritualidade, fez parte de um grupo Zen, eu gosto de chamar um grupo Namastê, começou a fazer parte de um grupo Hare Namastê, Krishnas. Hare Krishnas e acender incenso todo dia. E agora você se intitula como uma pessoa espiritualizada. Usa uma roupa de Ganesha, de mandala, uma deidade hindu. Não que isso seja um problema. Eu estou falando dos aspectos externos considerados espiritualidade. Entende? Que não é a definição total de espiritualidade. Faz parte você andar como quiser. Acender incenso também faz parte. Mas não é tudo isso. Não é só isso. Então, fica lá, e você, sabe, desenvolvendo novas conexões. Aí tá lá, você se encontra de repente no almoço em família. Vamos trazer para o dia a dia, para a prática. Tá lá no almoço de família e tá aquele parente que você tá lá um mês meditando, isolado da sociedade, fazendo parte todo, né, do grupo lá todos os dias meditando. Tem aquele grupo que fala, aí tem aquele parente que fala alto, né, que é mais assim, que é mais daquele jeito. E às vezes a tua própria família. Eu falo família porque eu vivenciei isso dentro do tempo de gente, de pessoas criticarem, rejeitarem a própria família, por É muito considerar a família comum. não espiritualizada. E aí você começa a criticar, você começa a julgar, e aí você começa a se colocar à parte como uma pessoa mais elevada. Ah, porque agora eu sou vegetariano, olha aquela pessoa comendo carne. Né? E olha só, não, mas como fala alta, mas que consciência mais baixa, e falando bobagem, que não sei o quê. E entra num discurso de julgamento, de crítica, mas você está dentro de uma espiritualidade, e com essa ideia de espiritualidade, você camufla uma série de elementos sombrios no subconsciente, que é de julgamento, o eu julgador, o eu crítico, O julgamento o faz eu... parte do ego, né? Porque você está pensando em você. Exatamente. Você julga. Então, exatamente. Então você está fazendo ali, você está julgando a outra pessoa, mas sem nenhum peso na consciência, porque você se considera uma pessoa elevada, porque o seu julgamento é válido. E aí é a pessoa que está errada. E isso é muito delicado e muito perigoso, porque é difícil perceber. Pense, né, você dentro dessa posição, como é que você vai saber, né, se você está vivendo a espiritualidade, ou é vivendo o ego? Entende? Daí nós precisamos daquele caminho universal que todos os líderes santos já existiram. É o caminho dos valores, dos princípios. Você vê lá se você está seguindo os valores. Entende? Porque essa ideia a gente se empolga, a gente fica fanático, entusiasmado quando entra num caminho novo, e de repente a gente quer trazer todo mundo, e julga todo mundo, e critica porque... Se você vira vegetariano, você critica o outro está comendo carne, porque você experimentou uma elevação, é teu crescimento. Às vezes a pessoa ela é mais amadurecida em outras coisas na vida, entende? Então, isso é uma espécie de narcisismo espiritual, uma vaidade, entende? E o ego se envaidecendo com esse aspecto da espiritualidade. Porque o ego é essa identidade que nós usamos aqui nesse mundo. E não é um problema, entende? O problema é que quando não tem os valores, os princípios sabe, da espiritualidade para manter, sabe, o ego lá, a mente humilde, em Eu, paz. eu sempre me debati bastante com isso do ego, porque quando eu era criança eu era bem egoísta, bem egoísta.
E aí eu fui crescendo, claro, com a direção da minha mãe ali, falando, ah, não dá pra ser assim egoísta e tal. E até que eu comecei a questionar bastante isso. E as conclusões que eu tenho sobre o ego é que não tem como você se livrar dele. Então já começa aí. Não existe uma receita como me livrar do ego. Ele sempre vai estar com você. Isso faz parte da existência, até em outras dimensões. Porque eu conheço casos de pessoas que, pelo ego, foram exilados aqui para a Terra, sabe? Pelo ego, reduziram a sua dimensionalidade. Então, assim, tudo da existência faz parte. Você não consegue se livrar desse ego, né? Faz parte de quem nós somos também. Mas a diferença é o que você falou, o caminho do amor, né? Das leis divinas. Então, toda vez que vier um julgamento, ao invés de você se punir e falar, nossa, eu tô julgando as pessoas, tá bom, para, reflita. Você tem a escolha, né? De conseguir conduzir aquilo para um lado do seu ego ou você conduz para o lado do amor universal. Então, tipo, é você ter um controle, um domínio também sobre as emoções, né? A meditação é muito excelente para isso, para você observar o seu interior. A gente está sempre em estado de observação. Sabe aquele neutro? Vem uma emoção, e aí? Mas por que eu estou sentindo isso? Isso não é permanente, sabe? Se questiona, conduza. Você consegue filtrar as coisas, né? Mas é muito comum que as pessoas que não têm essa observação, não têm essa clareza sobre as emoções, são dominadas por isso, né? E o ego é uma grande armadilha, assim, para que você sempre alimente o seu ego, né? Então, tudo aquilo que te eleva, eu acho que um bom direcionamento para mim também, no início, foi assim, tá bom, eu vou ajudar, sei lá, vou ajudar alguém ali. Mas o que te intuiu ajudar alguém? Foi algo que no final é você que vai ser beneficiado ou você livremente quer ajudar aquela pessoa com aquele amor incondicional? Porque se for o amor incondicional, é o caminho sem ego. Se aquilo traz algo para você unicamente, para o teu ser, aquilo faz parte do ego e já segue um caminho não luz. Porque quanto mais você alimenta esse ego, mais você se distancia desse amor incondicional, né? Então isso faz parte também do princípio do livre-arbítrio, né? A lei da semeadura. Então, o que você planta, você colhe. Você precisa estar em observação a tudo. É basicamente assim que eu fui me direcionando em relação ao ego, sabe? E até hoje, todos os dias, eu penso alguma coisa que eu, sei lá, tô julgando, porque isso é natural do ser humano. Alguma coisa vem assim, tá, mas isso é do meu ego. Aí eu olho para outro lado, sabe? Eu procuro sempre estar neutra a tudo. E assim a gente tem uma visão mais ampla do que realmente está acontecendo, tanto no plano espiritual, quanto para aquela tua realidade, o que aquilo tá vindo te ensinar, sabe? É mais ou menos assim que eu fui aprendendo. A autoobservação é um instrumento, né, extremamente importante, que está sempre... Quando eu ensino meditação para os alunos, é a primeira coisa que eu compartilho, né, de quando você desenvolver foco, aquietar a tua mente um pouquinho, vai fazer com isso, é aí que começa o processo. Você começa a se observar para ver as coisas que vão começar a saltar à superfície. E aí começa. E o fim é imprevisível. Você é a perder de vista. Não coloca um fim de repente atingir a iluminação, de repente atingir uma perfeição. Sabe? Existe uma coisa assim, né, uma busca de se tornar perfeito. Perfeito. Né? Perfeição é a natureza da alma. Né? Quem nós já somos. A ideia do yoga é de reconhecer e experimentar essa natureza, esse eu fundamental, Atma, a alma. Uhum. Entende? A questão é que nós temos muitas coberturas, né? O sol ilumina, entende? E aparecem algumas nuvens na frente, mas não significa que o sol não esteja lá, o brilho não esteja lá. O brilho ainda está lá, ele ainda está radiando. Só existem algumas nuvens encobrindo a serem removidas. Entende? E isso que a gente está conversando aqui é justamente isso. São essas nuvens, as sombras, as coberturas, os sabotadores, as crenças limitantes. E esse é um aspecto... E na minha experiência pessoal, o que deu sentido à espiritualidade e o que tornou a minha busca espiritual mais espiritual, sabe? Porque
Você precisa de coragem, sabe, para lidar. Coragem é um atributo. Coragem não é só ir lá e enfrentar, usar força física e lidar com alguma, sabe? E na verdade vai começar, porque na verdade vai começar daqui de dentro. Você enfrentar, sabe, as suas, sabe, aquelas limitações que quando alguém aponta, a gente já fica, sabe, mais arisco. Irado, né? Então, é um ato de coragem a gente poder aceitar e reconhecer e olhar, e humildade, e principalmente capacidade de acolher, de amor, é pensar naquele processo, sabe, os estágios de desenvolvimento. E lá na infância, tudo que nós queremos, além da sobrevivência, claro, básica, é amor, afeto, atenção, validação. E agora, na nossa jornada espiritual, nós temos que ser as pessoas a pessoa mais capaz, dentre todas, de dar esse acolhimento para nós mesmos. Então, como você falou, é o julgador, percebeu que está julgando, não é você se condenar e falar que de repente você é uma pessoa caída, uma pecadora. Você vai ter que praticar o amor, o auto-amor, a humildade e se acolher. Existe uma criança lá dentro, sabe? Julgando e julgando o julgador, né? Tem uma linha da psicologia que é o sistema familiar interno, que olha a mente como partes. Então tem uma parte aqui que começa a se lamentar, se vitimar, uma parte interna, uma criança, uma parte que se construiu, né, na infância, que se vitima, que é mais passiva. Aí tem o eu julgador, de repente o eu julgador começa a brigar com a parte vítima. Mas você é muito fraco, para de se vitimar. É uma guerra interna. A gente começa a enlouquecer as partes brigando e começa até a falar sozinho. Então, é importante esse autoacolhimento, esse amor próprio, que é o que vai... E aí a gente entra até no componente das emoções, né? Falando de dinheiro, relacionamento e as emoções, é um tabu muito forte isso. Por exemplo, no yoga e na meditação, isso é muito comum, né? Começou a meditar, começou a fazer yoga, né? E de repente parece que ela não apresenta mais as emoções humanas. De repente ela se tornou um ser perfeito, iluminado, né? Não sente mais raiva, não sente medo. E eu já peguei muito, já testemunhei pessoas sentindo raiva porque estava sentindo raiva. Ela não se permitia sentir raiva porque estava meditando e era inadmissível aquilo. Como assim eu estou sentindo raiva? E aí o que faltou? Discernimento, orientação, sabe? Um sistema de conhecimento para orientar sobre isso aqui que nós estamos assumindo nessa terceira dimensão, sobre a vida intrauterina, sobre os primeiros anos de vida, os estágios de desenvolvimento da criança, da mente da criança, que são os estágios de desenvolvimento do ego. Então lá tem os primeiros anos de vida, os 2 primeiros anos, tudo tem necessidades a serem atendidas. Você consegue, qualquer um pode ir lá no Google e conseguir um mapinha de estágio de desenvolvimento da mente, né, da criança. Tem muitos livros sobre sombra, tratam disso. E aí você vai, às vezes, vasculhar teu passado, olhar onde ficou lacuna. Tu vai ver aquela lacuna aqui na tua vida adulta. E está atrapalhando o teu progresso espiritual. Aí tu tá brigando com a raiva. Aí tu desenvolve pressão alta, inflamação, enfim, alergia, porque tu tá implodindo. Tu tá implodindo porque recebeu ou está sendo guiada por uma falsa orientação espiritual de que a raiva é algo ruim, a raiva é pecado, ou sentir, entra na mesma categoria da ideia de fugir da sociedade que homem não chora. Homem não chora. É uma necessidade fisiológica, porque, veja só, a raiva ela é uma emoção humana. Vamos colocar um olhar neutro, e ela vai se apresentar de acordo com teus programas, para te proteger. O teu programa pode considerar que aquilo ali é uma situação de perigo. Imagina a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Do dia a dia. Às vezes tem alguém
aqui que está tentando, sabe, está meditando, está buscando se conectar com transcendência, mas, sabe, está no meio de um relacionamento abusivo e não consegue se livrar. E talvez até a mesma uma falsa ideia esteja fazendo com que ela permaneça nesse relacionamento, entende? E então um dia de cansada desse relacionamento, tem mulheres que são agredidas, por exemplo, né? Então vem a raiva, ela explode e ela diz: eu cansei, sabe? Cansei de ser abusada, cansei de fazer o que quer comigo, cansei de... Então a raiva, ela veio como... O que é a raiva dentro do yoga e do Ayurveda, sistema de saúde da Índia, é o elemento fogo. O elemento fogo é transformação. Uhum. A raiva é elemento fogo. O elemento fogo você pode usar para cozinhar, você pode usar para, enfim, queimar a lenha, um carvão, fazer o churrasco no fim de semana, você pode atear fogo na casa de alguém, pode se queimar, pode... Mas o fogo, será que o fogo ele é ruim, ele é um problema? Fica para cada um. Será que o fogo é o uso que você faz do fogo? No estado de raiva, você está se incendiando, se você agride alguém injustamente e desconta, e você explode, comete uma injustiça, isso é um problema. No final é tudo um ponto de vista, né? Como você dá o significado àquilo que vem, né? Exatamente. Exatamente. É conceito. É do conceito. O conceito que se carrega sobre as coisas é algo que pode te libertar ou te aprisionar para o resto da vida. Por isso que eu falei que o caminho da espiritualidade é algo delicado. E lá no começo eu falei, qual o conceito que tu carrega de espiritualidade? O que é ser espiritualizado? Alguns vão pensar que quando fizerem um curso de Reiki, de cura com as mãos, ele é espiritualizado. Pode ser uma boa parte do caminho. De repente ele se conectou com uma dimensão mais sutil. Mas não é só isso. Não define. Porque não define. Porque olha só, aí você olha para os relacionamentos no dia a dia. Olha para as áreas da tua vida. Olha como está a tua vida funcionando. Está feliz, está pleno, está fluindo, sabe? Está se sentindo em paz, em harmonia em todas as áreas da sua vida. Sabe? Porque nem tudo o Reiki, de repente, ele vai ou ter feito um curso de Reiki, vai fazer te iluminar. Ou ter uma habilidade espiritual. Uma habilidade espiritual. Você pode... Então, vamos lá. Eu posso estar todas as noites conversando lá com o diretor da Federação Galáctica. Uau, isso é incrível. O meu ego pode usar isso para te armar e falar: uau, eu sou uma grande coisa, não sou qualquer um. E desenvolver acontece bastante. E nutrir uma vaidade, arrogância e um narcisismo espiritual. De repente eu me acho melhor. Olha aí a encruzilhada, a armadilha, né, do ego pegando ali uma erva daninha junto com o teu caminho espiritual. Né? Então vou lá, terminou a reunião com em uma conexão mediúnica com a Federação Galáctica. Enfim, eu estou aqui, sabe, na Terra de novo, enfrentando um monte de dificuldade e esbravejando, e xingando, e sabe, agredindo no trânsito. Até para passar o recado de pessoas que têm esse tipo de mediunidade, assim, de acesso, né? Às vezes você nota até em como a pessoa vai passar o recado. Olha, eu acessei o negócio, e aí eu fui lá, e aí não sei o quê. Colocando sempre o foco nela, sabe? Ao invés do recado, ao amor próprio, assim, da pessoa. E isso é muito, muito, muito comum. Muito comum. Em todos os condutores, assim, da espiritualidade, sabe? E, assim, eles se perdem muito, muito, muito nisso. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Eu tento cuidar ao máximo, assim, de como a gente está instruindo aqui. Eu acho que essa live é muito necessária. Que a gente está falando das ferramentas que nós utilizamos para controlar esse ego, porque a gente não consegue se livrar dele, né? Então é sempre focar nesse amor incondicional, assim, tudo que é teu, a benefício próprio, condiz com o ego. Então, cuidar e sempre, nós da luz,
Nós, polaridade luz, nós servimos ao outro. Então é sempre pensar, eu estou no caminho certo se eu estou servindo ao outro, e isso de uma forma incondicional, que não vai me beneficiar de forma alguma. É você ajudar sem esperar algo em troca, né? E é mais ou menos assim, ter a percepção, a observação, entender também todas as pessoas que estão ali perto de você, que você tem buscado a espiritualidade, e reparar isso também nelas, porque assim você enxerga a verdade. Através da observação, você começa a entender, sabe, por trás das coisas, por trás das falas, o intuito real disso tudo, né? Exatamente isso, cara. E eu gosto de deixar uma recomendação para uma espiritualidade pé no chão, sabe? Primeiro, antes de dessa recomendação principal, é de não renegar o mundo. Veja se você carrega a ideia. Primeiro, pensa com você mesmo qual é a sua ideia sobre o mundo material, sobre matéria, o que você pensa e sente a respeito de dinheiro, sobre os relacionamentos, enfim. E tem casos mais extremos, né? Onde vai minha recomendação. Existem pessoas, Stephanie, que carregam um passado pesado, subconsciente. Tem pessoas que não lembram de nada da infância, de tão duro que foi. Elas bloqueiam. Não recordo. Bloqueia. Então, mas o corpo não mente. Inclusive, tem um livro do Van der Kolk, um terapeuta famoso, ele é austríaco, alemão, que se chama O Corpo Guarda as Marcas. É um livro muito bom. O corpo não mente. Por mais que nós não vejamos, né, não tenhamos consciência, o corpo, é isso que é trabalhado no yoga, a princípio. Então, existem casos extremos de traumas e de abusos, é importante trazer isso. E essas pessoas, elas vão buscar espiritualidade também. E eu costumo recomendar para elas que busquem o suporte terapêutico, porque existe essa coisa da negação, é uma espécie de fanatismo comum na espiritualidade. A gente se empolga, se encanta, se vincula, se conecta, e é só aquilo. Porque de onde a criança está se nutrindo. Então renega tudo, renega. Você tem uma ideia, eu morei, né, no templo do Hare Krishna, eu era criticado porque praticava yoga. Olha que louco! Por que não? Se eu tinha algum problema, eu tinha que entoar o mantra, eu tinha que ler as escrituras. Se eu acreditasse nelas de verdade, no mantra, nas escrituras, era o que eu tinha que usar como ferramenta para tudo. Isso é uma loucura. Imagina, o negócio veio da Índia e criticava o yoga, sabe? De fazer yoga para o bem-estar. Então, isso é uma alienação, por isso que eu falei, muito perigosa. É perigosa, porque a pessoa adoece, ela pode morrer de fome no mundo, se tornar miserável por conta de falsa abnegação, por uma instrução equivocada e distorcida. Então, o caso de pessoas traumatizadas. O que acontece com uma pessoa traumatizada? O ambiente dela é tão duro, é tão difícil, porque como? Porque a gente está aqui encarnado em terceira dimensão, o corpo é o veículo, o corpo é um instrumento, o corpo é recurso, o corpo é reflexo, o corpo é espelho, o corpo ele, né, é o meio para nós expressarmos o potencial da alma dentro desse mundo e também para amadurecermos dentro desse mundo. É o que experimenta o mundo através do corpo. Então, o corpo é através do corpo que nós sentimos o ambiente. Sentimos, né? Sensação, interocepção. Se chama perceber como se sente. Uma criança ainda não consegue se autorregular, depende do ambiente. Então, um ambiente muito difícil, aquele ambiente se tornou muito difícil para o corpo dela. Porque ela está sentindo, sabe? Está construindo laço, conexão e se torna muito difícil. Quando o ambiente é muito difícil, ela fragmenta a relação dela com o mundo e passa a viver apenas na mente. O corpo, ele então fragmenta essa relação da mente com o corpo. Então o corpo, o sistema nervoso, ele se forma cheio de lacunas, de resistências, de dores. A gente vai ver num corpo tenso, num corpo muito rígido, num corpo muito inflexível, num corpo que parece estar sempre em estado de alerta, um corpo que parece estar se protegendo, os ombros são assim. Ansiedade, depressão. Exatamente, porque o corpo, ele é o desenho do subconsciente. Através da fáscia, o corpo se constrói de acordo com o programa armazenado. Entende? A fáscia é o veículo por
meio de sinais, impulsos elétricos, que vai moldando os tecidos, reveste tudo, e matriz extracelular. Então, basta viver na mente. Se isola da experiência corpórea e na mente. Aí tem um perfil, que inclusive foi o meu perfil, sempre foi o meu perfil, de me isolar. Lembra que eu falei de o senso de não, o desejo de não existir, porque não sentia que mereceria nascer na experiência intrauterina. Então, nisso, é o perfil esquizoide, não tem uma percepção do corpo, não sente o corpo, sabe? É como se tivesse a realidade concentrasse apenas aqui. Então, eu cresci com esse perfil de isolamento e a espiritualidade baseada em informação, informação, em conhecimento, 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 conhecimento. Estudo, 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 e sempre aqui no mundo da mente. Não quer dizer que todos sejam assim, eu estou falando do meu caso, um caso específico, né? Então, eu passei por essa parte da espiritualidade, usar a espiritualidade para justificar o meu isolamento. Entrou o narcisismo espiritual, não, porque não vou me misturar, né, não vou em multidões, porque não, até eu entender que um dia isso era apenas uma dinâmica de uma mente traumatizada, não encarnada ainda, cingida do corpo, fragmentada, separada do corpo, um corpo não construído, não ancorado, capaz de lidar com o desafio da vida, do mundo, entende? E então, e por muito tempo me isolei também numa arrogância intelectual e acumulando informação, acumulando conhecimento. Até um dia que eu entendi, que eu até falei para você na consulta, um dia eu entendi que todo aquele acúmulo de informação, conhecimento, aquela busca constante, eu senti que era para preencher uma espécie de vazio. Eu estava buscando uma validação através do conhecimento intelectual. Então não era diferente de uma pessoa. Desculpa, pode falar. Só vou colocar assim que é interessante também, todo excesso, nesse exemplo que você deu, que você exagerava nessa busca por estudos, era reflexo de uma falta. Todo exagero pode refletir, galera, na tua vida. Tudo que é muito exagerado é falta de alguma coisa, é uma falta que te corrói assim muito internamente. E aí você dá um jeito, até inconsciente, aquilo que você nem sabe o que tem dentro. Exatamente isso. E aí eu percebi, né, que esse acúmulo de conhecimento e informação, ele não é diferente de uma pessoa que está buscando acumular dinheiro ou está acumulando coisas. Porque esse acúmulo, ele vem do vazio. Eu não estava acumulando coisas, na verdade tinha um monte de sabotadores para trabalhar com relação a dinheiro, estabilidade material, enfim. O acúmulo era intelectual. Por exemplo, alguns podem se identificar com esse exemplo. Em meio a conversas, né, de grupo, às vezes eu me sentia mal, constrangido, sabe, um incômodo, se eu não conseguia participar daquela conversa, daquele assunto, ou não dominava aquele assunto, entende? Isso é um sintoma, é um indicador de carência, de mais uma lacuna, e isso, então, o ego encontrou nessa intelectualidade uma forma de preencher esse vazio, essa carência e de pertencer, de sentir validado, de ser visto, de ser valorizado. Entende? Mas aí tem uma coisa muito interessante que é um detalhe, que não significa, no meu caso, a intelectualização, o estudo, a análise, buscar conhecimento, seja o aspecto ruim. Olha o que acontece. A busca do conhecimento, no meu caso, de conectar, é um dom meu. É uma habilidade que o ego utiliza, ele se apropria para preencher o vazio dele. Isso eu percebi nos atendimentos de Ayurveda, o biotipo Kapha. É um biotipo que tende a ser mais emocional, mais apegado às pessoas, mais carente, e necessidade de grupo mesmo, de ter pessoas próximas. Costuma ser o RH da família, né? De carregar resolver o problema de todo mundo. E é o perfil que costuma se cansar de resolver as coisas e se frustra porque as pessoas às vezes não agradecem, não reconhecem. Geralmente é a frustração desse perfil. Tem dificuldade de dizer não. Então, porque o que acontece? Aí
de repente elas não querem ajudar ninguém. Ah, não, cansei de ajudar e todo mundo... E é o que eu falo sempre falei para esses caras, 99% das vezes isso acontece. Você não pode deixar de ajudar. Ajudar, a compaixão, o nutrir o outro, é algo desse perfil, de trazer sustentação, de liga, trazer uma liga para a sociedade, para as pessoas, de suporte. O que ela tem que deixar de fazer é de ficar esperando o retorno, a expectativa do retorno, sabe? E deixar, sabe, de se invalidar em prol do outro. Então, pede dinheiro emprestado, não sabe dizer não, aí empresta o dinheiro, aí fica quebrada, entende? Esse é o negócio. Então, o ego, porque é um perfil, é da natureza desse perfil, está na sociedade para ajudar, para nutrir, geralmente se dá bem mais na área da saúde, em RH mesmo. É uma habilidade. Só que as carências, as invalidações lá no ego, o ego utiliza essa riqueza, esse potencial, essa habilidade, esse dom para se preencher, para, enfim, satisfazer as necessidades fundamentais de pertencer, de sentir acolhido, se sentir amado. Então, aí isso é algo delicado, ver, né, onde você está buscando um preenchimento, né, um vazio, mas se você se excede, sabe, isso está apontando um buraco negro, uma carência, está faltando. Não foi o conhecimento, não foi a intelectualização a minha solução. A minha solução, o meu recurso é me amar, me acolher, me autovalidar e me preencher, desenvolvendo conexões. O que meu ego acabava fazendo? Me isolando e virava um loop infinito, né? Um ciclo. Me isolando, eu ficava afastado das pessoas e de conexões, sabe? E de trabalhar nas conexões que nós trabalhamos o amor próprio, né? E a possibilidade de ser acolhido também, enfim, de sentir. Então, você vê que é delicado e mostra esse papo que nós estamos tendo aqui, Stephanie, mostra a importância que há dessa disposição para olhar internamente, de buscar fontes apropriadas, confiáveis desse conhecimento interno, da formação, entender a formação da mente, entender um pouquinho da própria infância, sabe? Até olhar um pouquinho do pai, da mãe, dos cuidadores, o que você pode estar trazendo e reproduzindo, coisas assim, que a gente às vezes se identifica, né? Fica reproduzindo, coisas que fazem parte, para mim, foi libertador, sabe? Lidar com esses temas. A recomendação que eu acabei não falando, para pessoas que passam por trauma e essa cisão, é de, junto com a espiritualidade, com a busca, com a meditação, buscar suporte terapêutico. Porque, às vezes, é psicólogo, é regressão, o trabalho que a Stephanie faz, por exemplo, é a psicanálise, a psicologia, vários ramos, um bom profissional que olhe, que acolha, que às vezes a meditação, uma mente traumatizada, uma mente conflito, ela não vai conseguir sentar e aquietar o corpo, aquietar em meditação, sabe? Então é preciso ressignificação, é preciso um renascimento, é preciso olhar de volta lá, porque o corpo ele se estruturou com essas marcas. Para isso que serve o yoga, para isso que existem uma série de terapias corporais, para libertar a mente através do corpo, libertar essas coisas que às vezes nós não vemos e é difícil. E o que dizer de coisas de vidas anteriores? Né? Isso que eu ia dizer, que às vezes é mais profundo do que só na infância. Eu acredito que Exatamente. todo o processo evolutivo da alma, as nossas maiores questões, problemas, traumas, tudo que a gente vivenciou nessa vida, não teve origem nessa vida. Foi coisas que a gente não conseguiu trabalhar antes. Então, às vezes, você volta na infância e aí da infância você volta um pouco numa vida passada, numa existência passada que reforçou aquele trauma da tua infância. Então, às vezes,
é bom procurar, sim, uma orientação terapêutica para que você consiga chegar na raiz de tudo, para que realmente a sua alma consiga se libertar disso, né? É o que eu friso muito sobre o coração, chakra cardíaco obstruído, com muitos traumas, com muitas questões pendentes, você não consegue emanar uma frequência correta para que o amor divino realmente esteja manifestado em você, que é a frequência do eu sou, né, da consciência crística. Então você acaba se bloqueando muito, se travando muito e você nem sabe disso. Então precisa tratar muito fundo assim para ter uma transformação realmente excepcional, assim, algo construtivo realmente para sua alma, né? Para que você caminhe para o próximo estágio evolutivo. E a gente vai assim nessa escadinha. Nunca a gente vai alcançar algo que seja a perfeição, elevação. A gente consegue sim até se elevar aqui na Terra, no plano material. Mas mesmo assim, a gente ainda vai ter coisas a aprender. A gente não é dono da verdade. Então é sempre essa espiral de evolução, de conhecimento. E nunca tem fim. E isso que é a graça, né? Da resistência. Exatamente. E fica essa outra dica com relação ao corpo, né? Que é comum da renegação do corpo, porque é algo material, porque vem a ideia, eu não sou o corpo. Gente, tudo bem, você não é somente o corpo, e afirmar não é o corpo não significa que você vai rejeitar o corpo, é diferente, né? Porque o corpo é um instrumento altamente sofisticado. Você chega, uma pessoa mais sensível chega num ambiente, uma pessoa que está ali conectada, porque o sistema nervoso autônomo, ele capta as informações do ambiente pelo campo eletromagnético antes de nós termos consciência. Então, o subconsciente, essas informações vieram do ambiente, já se misturaram com toda a história lá dentro do subconsciente, já foi processada e depois atravessou a barreirinha linear lá para o consciente. E aí você vai, se tiver uma percepção, você vai ter uma percepçãozinha de que, não, isso aqui o ambiente está meio pesado, assim, ou com relação à pessoa. Então, o corpo é um instrumento sofisticado. Antes de nós procurarmos transcender corpo, nós precisamos encarnar, habitar o corpo. Então, por isso é importante se você, para quem passou por experiências difíceis na infância, traumas, resistência, o corpo, sente que o corpo pode guardar isso ainda, sabe? Então é importante focar em estabelecer, né, no oposto, no contraposto da ideia de transcender o corpo, de criar uma relação com você mesmo, com o seu corpo, de amor próprio, de se tocar, sabe? De sentir a própria temperatura. Isso é interocepção. Tem gente que tem dificuldade de abraçar, né? O contato não acostumou com o contato, então a pele tem uma resistência, né, ao contato com o outro. Esse contato pode começar com você. Isso vai desbloqueando terminações e a tua interação com o ambiente. Porque aquela experiência que nós todos queremos, principalmente no yoga, de aquele sentimento de totalidade, de conexão com o todo, como é que você vai saber que você está tendo essa experiência de totalidade, de expansão? É no corpo. É de sentir aquela felicidade, é de sentir a abundância, é de sentir a prosperidade. É como aquele dia que você acorda, eu estou me sentindo hoje assim, sabe, infinito. Sensorial, né? Sabe? Corpo, alma sensorial. e espírito. É sensorial. E um corpo traumatizado, rejeitado, cheio de conflitos, resistência e tensão, é mais difícil. É mais difícil ter essa experiência de libertação, sabe? De conexão com algo maior, com as pessoas. Então, esse corpo traumatizado, quando chega em um ambiente, ele vai estar assim, quando ele quer sair correndo dali. Aí, a pessoa lá, na espiritualidade, ainda, às vezes, engateando, ainda está formando as ideias, ela vai dar uma interpretação. A mente dá muita interpretação para as coisas. A interpretação, não, o ambiente é pesado. Eu não posso mais frequentar, não posso andar mais nesse tipo de lugar com esse tipo de gente. Não! Na verdade, você está carregando uma dor dentro de você que te impede de se conectar e de estar leve. Pois quando você experimentar essa leveza, quando
você baixar aqui para o corpo, se fizer um download dessa espiritualidade, que é a tua natureza, você vai andar em qualquer lugar. Olha a Madre Teresa, é o exemplo. Ela não tinha poder extrasensorial, ela andava em meio aos leprosos, ela não pegava, ela não descia em lugares miseráveis, moribundos, sabe? Pessoas mais miseráveis, leprosos. Ela não pegava nada, não tinha. E é importante lembrar dessas pessoas. Aí, eu tive isso. Não vou no shopping, de gente materialista, né? E pessoas materialistas. O que era isso? Fui descobrir depois, insegurança. Insegurança, uma pessoa que não construiu uma segurança, não encontrou a segurança da própria espiritualidade ainda, sabe? Não tinha trazido o potencial da alma para cá. Esse potencial, ok, é um ambiente, pessoas materialistas, tudo bem, eu vou acolhê-los. Eu cheguei ao ponto de julgar a minha família. Ah, é o churrasco, não sei o quê, tá queimando os bichos. Eu era vegetariano. E esses papos, não sei. Depois que eu entendi, que me reformei, olhei para mim, participo do churrasco em família, levo minha linguiça vegana e converso. E de repente a gente está conversando de espiritualidade. E de repente ali a minha presença influencia e direciona para outras coisas, para falar de um plano maior, sabe? Ou se está falando de coisas do dia a dia, eu ouço e está tudo bem. Então, mas aquilo não me incomoda, não me afeta e não se torna um sofrimento. E não preciso rejeitar o mundo, não preciso me isolar dele. Entende? E aí cada dia a gente vai acabando. Hoje o foco da minha espiritualidade se tornou o seguinte: buscar as minhas dores, os conflitos, o que me incomoda, onde está me incomodando, por que isso está me incomodando. E a terapia é gratuita, gente. Ah, aquela pessoa está te incomodando, ela traz um mal-estar, isola a pessoa, fica com mal-estar e busca a causa desse mal-estar. Mergulhar dentro de si, né? Pois é, porque a tua cura depois reflete, né, principalmente nos relacionamentos, sabe, com o companheiro e com a companheira dentro de casa, que a reforma é mais íntima, e o espelho vai ser mais profundo, o reflexo vai ser mais profundo. Então, ao invés de julgar,